Boa tarde. Hoje nós vamos conversar e comprovar a teoria que eu sempre disse: os números não mentem. O pensamento científico, ele tem na observação dos fatos naturais ou históricos sua principal existência. E a consequência é justamente transformá-los em números mensuráveis. Assim, toda hipótese, que é o pensamento construído, confirma-se ou não com os números que vocês têm, que se coletam, que se cria. E dados são quantitativos, mensuráveis, e qualitativos, fatos históricos ou fatos naturais. Dentro de um contexto, eles passam a ser informação. Que adianta eu ter uma mesa de 10 metros? Sabia que uma mesa mede 10 metros? Nada. Agora, se eu tenho uma sala de 20 metros, é fundamental saber se os 10 metros, para saber se ela vai caber ou não. Então, contextualizando, os dados passam a ser informação. Então, eu fiz uma análise do período do PIB e do PIB per capita brasileiro de 60 a 2017. O PIB per capita ele tem uma grande conotação. Ele vai informar crescimento, a relação do crescimento da produção com a relação do crescimento da população. Ou seja, se a nossa produção está crescendo mais, igual ou menos que a nossa população. É uma forma mais aceitável de avaliar. Assim, nós temos que a relação em dólares, tá? A relação em dólares do PIB médio anual de 60 a 63 cresceu 2 bilhões 616 milhões de reais. E o PIB médio absoluto anual per capita 27 dólares e 31 centavos. De 63 a 84, o PIB médio absoluto cresceu 8 bilhões 656. E o PIB médio anual absoluto per capita 61 dólares e 5 centavos. O PIB médio de 84 a 2002 absoluto anual foi 16 bilhões e 611 milhões. E o PIB médio per capita absoluto anual foi de 69 dólares e 20 centavos. De 2002 a 2010, o PIB médio absoluto anual cresceu 212 bilhões e 625 milhões. O PIB per capita médio anual absoluto cresceu 1.050 dólares e 56 centavos. De 2010 a 2014, o PIB médio absoluto anual cresceu 61 bilhões e 750 milhões de dólares. O PIB médio per capita absoluto anual cresceu 200 dólares e 62 centavos. Agora, de 2014 a 2017, na história brasileira foi a primeira vez que esse período teve uma redução drástica. Nós reduzimos 156 bilhões, 333 milhões anual
médio no PIB. E o PIB per capita anual médio diminuiu $831,97. Existe, esses números são quantitativos. Quais são os fatos históricos ou naturais que demonstram essa variação? O primeiro fato é que em 1960 o Brasil estava numa instabilidade política das maiores. Jânio Quadros foi eleito e renunciou. Se houvesse uma continuidade democrática, João Goulart ia assumindo a presidência imediatamente. Mas não foi o que aconteceu. Ele teve problemas muito graves para assumir. E houve um golpe parlamentar que mudou, alterou o sistema presidencialíssimo para parlamentarismo, criando a figura do primeiro-ministro. E desde esse momento, João Goulart não mandava mais no Brasil. Não era Brasil dominado ou mandado pelo presidente, era pelo primeiro-ministro. Mesmo assim, em 1964, derrubaram João Goulart. O motivo foi político? Não, o político foi mercado internacional. Em 1963, véspera das eleições de 65, cujo principal candidato chamava-se Juscelino Kubitschek, que tinha a maioria nas pesquisas, os Estados Unidos se assustaram. Por quê? Porque ele fez a industrialização do Brasil. O Brasil, antes de Juscelino, era agrário, eminentemente agrário. Depois de Juscelino, o Brasil passou a ser industrial. O nível de importação brasileiro reduziu muito, porque antes de Juscelino nós importávamos de tudo. O americano se assustou e criou a Operação Brother Sun. Essa documentação é toda norte-americana, não tem nada brasileira. Toda ela foi conquistada pelo jornalista da Jornal do Brasil e está à disposição. Na Operação Brother Sun, que foi idealizada, financiada e implementada pelos Estados Unidos, os militares foram marionetes. Assumiram o poder, eles assumiram uma ligação com os Estados Unidos. E nós tínhamos aqui na beira da Baía da Guanabara um porta-aviões pronto para invadir. Esse foi o grande motivo de nós termos $27,31 de crescimento per capita no nosso PIB. De 63 a 84 foram 21 anos de governo ditador militar. Nesse período, o PIB médio per capita cresceu $61,05. Isto não é uma mentira, isso é um fato. Os governos seguintes, primeiro foi Sarney. Então, de 84 a 2002, por incrível que pareça, o PIB médio foi 16,611 bilhões. Muito bonito. Mas o PIB médio per capita absoluto manteve-se na faixa de $69,20 por ano. Isso caracteriza que a estrutura do governo teve as mesmas características do governo anterior. E não há por que discutir isso. José Sarney era da Arena, que virou PDS, saiu da presidência do PDS para o PMDB para ser candidato a vice-presidente
Com a morte de Tancredo, ele assume a presidência. Continuidade do governo militar. Depois vem um homem chamado Collor, Fernando Collor de Mello, que na época que era jovem, foi ser prefeito nomeado pelos militares de Maceió. Com a ajuda da Rede Globo, que manipulou os dados, ele foi eleito. A Globo, não podemos esquecer, era o canal oficial da imprensa, relações públicas da imprensa do governo militar. Como Collor não conseguiu, porque foi processado, comprovadamente processado e afastado, assume Itamar. Só que neste mesmo momento, há um fato histórico. Morre Ulisses Guimarães, que nunca encontraram o corpo. Nunca encontraram o corpo. Como muitos desaparecidos na época da ditadura. E o que acontece com isso? Bom, Sarney, que tinha ganho a presidência pelo PMDB, com a morte de Ulisses Guimarães, assume o controle do PMDB e passa a ser o dono do PMDB. Desde então, o PMDB é Sarney. Não há dúvida disso. Os números provam isso. Os números provam isso. Fernando Henrique era do PSDB, um partido pequeno, se colocou com o PFL, que era originário da Arena, com o apoio do Sarney do PMDB por trás. Ele foi eleito com uma farsa de que ele era o pai do real. E não está. E está se provado, a história prova que ele não é o pai do real. Como é que o pai do real quebra o Brasil? O Brasil quebrou com o Fernando Henrique Cardoso. O nível de dívida em dólar era 96% da dívida brasileira. E o Guido Mantega estava discutindo com o Armínio Fraga, num debate com a Miriam Leitão, e ele afirmou, o Armínio Fraga afirmou, naquela época ninguém comprava 1 centavo do título brasileiro. Esse é o pai do real, Fernando Henrique Cardoso. Só acredita quem quer. Os fatos e os números não mostram isso. Fernando Henrique nunca foi o pai do real e nunca soube administrar o governo com o real. Nunca. Em 1999, ele transformou o Brasil na pior coisa do mundo quando deu 40%. 40% foi a nossa desvalorização da moeda. Quebrou as empresas. A Varig quebrou por isso. Por quê? Com o Fernando Henrique Cardoso, o mercado especulativo estava muito bem. O pessoal pegava dinheiro lá fora, a taxa de 6% da LIBOR, e vinha aqui e aplicava 45% da nossa chá, do nosso juros. O Fernando Henrique pagou 25% de juro médio por ano. Por isso que quebraram muitas empresas. Não foi por produção, foi porque nego estava especulando com os juros do Brasil em relação ao mercado exterior. Mas as pessoas não sabem pensar. Pensam que quebrou. A Varig não quebrou porque ela teve problema estrutural, quebrou problema financeiro por especulação em cima de juros. Ela captava juros a 6% na Inglaterra e aplicava em 45% a 25% ao mês, aqui no Brasil, ao ano. Então, é uma diferença muito grande. Os valores mostram. Pega os balanços das empresas. Bom, o que aconteceu? Quando o Fernando Henrique quebrou o Brasil, não houve alternativa senão passar o governo. Passou-se o governo para o Lula. O PMDB, sabendo que o Brasil estava quebrado, não apoiou o Lula no primeiro governo. Pode ver lá, tá fato histórico. É um fato histórico. Ele não apoiou. E ficou naquela. Era oposição. O PMDB era oposição a Lula. Só que Lula conseguiu reverter o quadro. Não só conseguiu reverter,
como reduziu a dívida em dólar, hoje era 4%, eu não sei agora qual é esse governo, era 4%, transformou a produção, criou 22 milhões de empregos e pagou a dívida. E os números mostram isso, O cara teve um crescimento médio do PIB de 212 bilhões e 600 milhões de dólares, 15 vezes a média anterior. O nosso PIB per capita anual médio absoluto foi para $1.050 e 56 centavos, 13 vezes o valor anterior. Os números mostram isso. E em 2010, o governo Dilma continuou alguma coisa. Não pôde ser do mesmo valor porque as coisas não estavam mais tão desestruturadas. Já havia uma estrutura. Mas ela manteve um crescimento do PIB médio absoluto em 61 bilhões e 750 milhões, que é 3 vezes o valor antes do Lula. E o PIB médio per capita saiu de 69 antes de Lula e ela manteve em $200 e 62 centavos o ano. Médio. É PIB per capita absoluto anual, média. Foi o crescimento médio absoluto. Em 2014, quando em 2013 o vice-presidente norte-americano esteve aqui para exigir da Dilma que mudasse a lei do pré-sal e mudasse a lei que exigia 65% dos produtos nacionais, ela disse não. O que aconteceu? Em julho começaram aquelas confusões, as manifestações. Mas as manifestações eram de passagem de ônibus. Passagem de ônibus é uma situação municipal, mas a imprensa, principalmente o grande veículo da ditadura, que é a Rede Globo, transformou em matéria nacional. E aí começou-se a instabilidade política e as consequências econômicas são idênticas às consequências econômicas de 63. Não há desassociação dos fatos históricos dos números. Não há. Então, o que aconteceu? Em 2013, nós começamos as eleições. Houve as eleições mais difíceis. A Dilma ganhou, mas não levou. Aécio disse: vamos parar o Brasil, quebrar o Brasil e tirar a Dilma. Pararam, quebraram e tiraram a Dilma. E o que aconteceu? O PIB, que estava crescendo 61 bilhões, reduziu-se em 156 bilhões 333 milhões por ano, médio absoluto. Isso refletiu no PIB per capita? Lógico que refletiu. O PIB per capita médio anual reduziu-se em $831 e 97 centavos. São os números que mostram. Não são papo furado, não. São números. E o mais triste de todo esse processo, perdemos as nossas riquezas, perdemos as nossas empresas, perdemos nossos empregos e perdemos o futuro dos nossos netos. Há ainda uma possibilidade de acontecer? Não vai haver possibilidade nenhuma. Os nossos bancos não são mais nacionais. Desde 99, o Itaú é considerado banco estrangeiro pelo Banco Central. Então, o capital internacional, que é o banqueiro brasileiro atual, juntou-se ao capital internacional das petrolíferas e tomaram conta do Brasil. O Brasil acabou. O que nós temos aí é uma realidade fictícia. Como é que um país pode estar numa situação maravilhosa
Se o PIB, que era 2 trilhões 600 e tanto em 2011, está em 2018 1 bilhão e 900 milhões. Nós regredimos muito, em pouco tempo regredimos muito. Mas o mais triste é quando essas empresas que eram nacionais se transformaram em internacionais, começarem a fazer as remessas dos lucros, como fazia na época do Fernando Henrique. É que vocês não se lembram o volume de recurso que era destinado a pagar os acionistas das empresas internacionais. O volume de recurso que saía do Brasil. Ninguém percebe isso. Mas dentro de 2 ou 3 anos, quando esses lucros tiverem que ser redistribuídos junto às suas sedes, nós vamos saber o que é falta de dólar para pagar. Não é só a dívida que vai ser imputada a gente, não. A remessa dos dólares do exterior vai pegar muito a gente. Para tu ter uma ideia, o Banco Santander ganhou R$27 em cada 100 dólares que ele tem no mundo aplicado. O Brasil sozinho pagou mais de 1/4 do lucro do Santander. Isto foi agora, depois da queda da Dilma, foi agora. E isso nós estamos vendo só com um elemento, que é o banco. Agora veja, quando a Petrobras acabou, não existe mais Petrobras. Nós vendemos as plataformas, não vendemos só a área de petróleo, não. Nós vendemos a plataforma, vendemos a prospecção, vendemos a perfuração, estamos vendendo a refinaria e vamos vender as distribuidoras. Não vai existir mais Petrobras, só nome. As estruturas acabaram. A petroquímica já não é da Petrobras. Os gasodutos já não são da Petrobras. Nós perdemos o principal ponto de energia do século XXI. E vamos perder o segundo ponto de energia, que são as hidrelétricas. Quando nós tínhamos antes das privatizações, das empresas, era uma situação. Agora, todas as empresas são dolarizadas e o custo dela é passado integralmente para o povo, para a produção também. Os empresários estão ferrados também. Por quê? Porque eles vão agora ter que pagar em dólar para o exterior. E na hora do produto dele vai haver o acréscimo do preço do insumo e vai ter que reduzir o preço do produto final para poder competir lá fora. Isso chama-se perda de competitividade. Eu tenho pena, mas os números provam. Quem acredita em papo, acredita. Agora os números provam. Um abraço.